Vera, cofundador da Marketing com Digital. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse treinamento especial sobre como escrever para vender todos os dias. Gente, hoje eu vou falar sobre copy, estratégia de copywriter para você escrever, falar para vender. Esse é um dos assuntos, sem dúvidas, mais importantes, mais fundamentais para que você possa ter resultados com marketing digital. Porém, é um dos tópicos onde as pessoas enfrentam mais dificuldades. Sempre que eu converso com um empresário, que eu converso com um consultor, muitos relatam: Nathanael, a minha grande dificuldade é com copy. Eu tenho dificuldade lá quando eu vejo a página em branco de começar a escrever, de montar um roteiro para um vídeo, de montar um roteiro para uma palestra. Eu tenho dificuldade em criar textos que vendem, em criar vídeos que possam gerar vendas e resultados. Bom, esse é o assunto de hoje. Como que você escreve para vender todos os dias. Vou falar aqui sobre processos para você não simplesmente criar uma boa carta de vendas, mas você ter um processo para você continuamente criar peças de conteúdo, criar cartas de vendas, criar ofertas, criar e-books, criar palestras, enfim, para que você possa se comunicar de uma maneira muito mais eficiente, de uma maneira muito mais inteligente, principalmente com o objetivo de vender todos os dias. Então vamos lá. Como que você vence uma página em branco? Essa é a maior dificuldade que as pessoas têm. Elas abrem lá o Word, abrem lá uma página, começam a escrever e eles falam, página em branco. E aí, como é que você vence isso? Como que transforma esse texto em vendas? Porque algumas pessoas têm dificuldade em escrever, outras não. Começam a escrever lá, mas qual é o problema? Aquele texto não vende, aquele texto não gera resultado, aquele vídeo não gerou resultado, aquele vídeo não gerou faturamento. Como que resolve esses dois problemas? Copy é extremamente importante, gente. Quando você domina as estratégias de copy, quando você aprende a escrever para vender, quando você aprende a estrutura correta, quando você aprende a usar os elementos certos, na ordem correta, do jeito perfeito, você vai usar copy para escrever artigos, e-books, para fazer um webinar, seja ao vivo, seja gravado, para ficar rodando de maneira recorrente. Você vai aprender a fazer, obviamente, as cartas de vendas. Você vai aprender a fazer script para mini treinamentos. Enfim, a partir do momento em que você tem um conhecimento de copy muito embasado, que você tem estrutura, você está apto a ajudar em todas essas áreas. Em um artigo sendo escrito de uma maneira que vai gerar resultados, em um e-book que vai ser escrito para gerar resultados em vendas, para chamar a atenção das pessoas, prender a atenção das pessoas, criar um interesse, criar um desejo, gerar faturamento. Para fazer um webinar, para fazer uma palestra que as pessoas assistam do começo ao fim e ao final tenham um resultado em vendas. Para escrever uma carta de vendas que as pessoas realmente assistam a carta de venda, vejam a carta de vendas até o final e elas possam tomar a decisão de compra. Enfim, todos esses elementos, todas essas partes, toda essa estrutura precisa e deve estar completamente relacionada. E somente uma boa copy, uma boa estrutura de copy permite que você faça tudo isso. Então, com o que eu vou te ensinar agora, você vai estar apto para escrever artigo, você vai estar apto para criar estrutura para e-book, você vai estar apto para planejar um roteiro de um webinar, criar uma boa carta de vendas com uma super oferta que a gente chama, criar um mini treinamento, uma sequência de vídeos, uma sequência de aulas, todas bem estruturadas. Preparado? Então vamos lá. Precisa-se de um bom copywriter. Essa, sem dúvida, hoje é uma das áreas mais carentes no mercado brasileiro. Eu não estou falando de pessoas que façam carta de vendas. Eu estou falando de pessoas que criem uma carta de vendas que realmente venda, e não só venda uma vez ou duas vezes, ou tenha uma taxa de conversão mínima, mas uma carta de vendas desenhada para vender todos os dias. E só para vocês entenderem como que eu cheguei nessas estruturas, como que eu cheguei, né, nesses processos, é muito importante que você entenda o que eu perdia quando eu não tinha uma boa copy. O que eu tinha de prejuízo quando eu não tinha uma boa estrutura, quando eu não tinha uma boa processo para seguir. Então, olha só. Antes, eu quero que você olhe para isso aqui. Isso aqui é uma campanha de webinar, para você fazer um webinar, seja ao vivo, seja gravado. Mas preste atenção nisso. Imagine um webinar com 1000 pessoas. Você conseguiu colocar 1000 pessoas dentro de um webinar. Agora a pessoa vai lá entregar o conteúdo e ela entrega um conteúdo fora da estrutura correta, ela vai vender fora da estrutura correta, as pessoas elogiam, as pessoas, nossa, legal o conteúdo, mas ninguém compra. Isso é o que tem acontecido com muitos empresários, muitos donos de negócios. Eles sabem colocar pessoas dentro de uma sala, eles sabem atrair as pessoas, eles sabem criar uma boa lista, eles sabem atrair a audiência, mas na hora de fazer com que as pessoas digam sim, que as pessoas decidam comprar, isso eles não têm conseguido fazer. E esse é um grande problema.
Porque não adianta nada você conhecer sobre funil de vendas, você saber sobre campanha, você saber gerar tráfego, você saber atrair as pessoas, você saber reunir milhares de pessoas para falar de um tema específico, se você não consegue transformar isso em uma conversão. Se você não consegue transformar isso em uma venda de fato. Então não adianta nada você, eu sei fazer uma campanha de webinar, tudo bem, mas você não sabe transformar essa campanha em faturamento de fato, porque você não tem uma boa copy. Então não adianta nada você atrair as pessoas se você não consegue converter. Então o grande ponto, a grande dúvida é como escrever e falar para vender. Imagine que você está aqui nesse estádio lotado, várias pessoas lá paradas para prestar atenção. E eu não sei se isso já aconteceu com você. Eu quero que você preste atenção nisso agora, porque o que acontece com você pode estar acontecendo quando você fala. Então imagine que você chega num local e você chega lá e tem várias pessoas que vão ministrar algum tipo de conteúdo. Você está lá sentado com várias e várias pessoas reunidas. E o que acontece? No momento que aquele palestrante, aquele ministrador, ele começa a falar, nos primeiros minutos você tá lá, né? O que esse cara vai falar? O que ele vai compartilhar comigo? O que ele vai trazer de estratégia nova? E aí o que acontece? Em um dado momento, você simplesmente se perde. Você fica viajando, você fica pensando em outras coisas, você simplesmente se perde na palestra dele e você começa a ler outras coisas, começa a olhar o celular. Então não adianta ter... Quantas vezes já aconteceu? Você foi para uma palestra, você lá tá assistindo, a pessoa começou a falar e você... Esse conteúdo não tá bom, eu não vou mais prestar atenção nisso. Você se desconecta. Por outro lado, você já viu pessoas que começaram a falar e você acompanhou do começo ao fim. E ao final você falou, nossa, legal, mas não ficou com vontade de comprar. Mas existem aquelas pessoas que te prenderam do começo ao fim. E ao final, você se levantou e tomou uma ação. Por que isso é tão importante, gente? Quando eu comecei a fazer palestras, eu fiz palestras basicamente para vender o meu serviço de consultoria. Logo no começo da agência, lá 2010, 2011, eu comecei a fazer palestras para vender consultoria. E eu estava tendo um relativo sucesso em conseguir atrair empresários. Eram eventos gratuitos, e eu atraí ali um grupo de empresários e eu ministrava uma palestra. Na época eu falava sobre SEO. E o que acontecia, gente, é que nas minhas primeiras palestras, duas coisas aconteceram. Número 1, as pessoas aplaudiam, gostavam. Nossa, Nathanael, mandou bem. Foi show, foi show. Só que o que acontecia? Depois eu não fechava nenhum contrato. Algumas pessoas me davam um cartão, algumas pessoas falavam que iam me ligar, mas nada acontecia. Eu falava, entregava um conteúdo, as pessoas estavam batendo palma, algumas vezes até de pé. Nossa, legal o conteúdo. Mas não estava gerando vendas, não estava gerando faturamento. Então não adianta você entregar um conteúdo que as pessoas vão gostar, que as pessoas vão curtir, mas que não vai gerar faturamento para você, que não vai gerar resultados financeiros para o seu negócio, não vai gerar resultados para a sua empresa, que não vai gerar resultados para o seu cliente. Então ninguém paga conta com aplauso, ninguém paga conta com gente aplaudindo, gritando uhul, curtir. Paga com um contrato fechado, com faturamento. Então essa foi a minha realidade. Eu estava entregando um bom conteúdo, um conteúdo de valor, eu me dedicava, eu me planejava, eu me concentrava, eu me preparava, eu treinava, fazia uma boa palestra, mas não tinha uma boa copy de vendas. E aí eu voltei agora, depois de começar a estudar um pouco disso que eu vou compartilhar com você. Óbvio que nos últimos 7 anos eu vim aperfeiçoando esses métodos, que eu vou te mostrar a versão final. Mas já no começo, nas primeiras melhorias que eu comecei a fazer, nas primeiras otimizações que eu fiz, nos primeiros processos que eu comecei a construir, eu já tive resultados. O que começou a acontecer? Ao final da minha palestra, eu tinha aplausos e eu tinha faturamento. As palestras começaram a se tornar o meu principal ponto de vendas, minha principal origem de vendas. Eu lembro que uma vez eu peguei um papel e eu olhei lá todos os clientes que a gente tinha, e eu fui listando cliente por cliente. Depois eu fui olhando de onde esse cliente veio, de onde esse cliente veio, de onde esse cliente veio. Mais de 50% dos meus clientes, e eram os melhores clientes, eles tinham vindo através de palestras. Pessoas que não me conheciam, assistiram uma palestra minha, ao final me contrataram. E aquilo foi muito impactante para mim, e eu pensei, bom, isso aqui eu preciso aperfeiçoar isso. Eu preciso aperfeiçoar o momento que as pessoas vão ter contato comigo, eu vou conversar com essas pessoas, eu vou apresentar uma informação para essas pessoas e eu vou gerar conversão. Isso não sou só eu que preciso, toda empresa precisa isso. Precisa ter um bom discurso, precisa ter uma boa apresentação, precisa ter uma boa estratégia, precisa ter algo que vai apresentar para as pessoas e no momento que vai entregar para as pessoas elas vão prestar atenção, vai despertar um desejo, um interesse e elas vão tomar uma ação. Então vamos lá, anota isso aí. O segredo de uma excelente copy está na estrutura e no roteiro, não nas palavras.
Muito importante que você entenda isso. Tem sido ensinado por muitos locais, no Brasil e até fora do Brasil, que o segredo da copy estão nas palavras persuasivas, palavras gatilhos, palavras hipnóticas ou o que você queira chamar. Isso não é verdade. Não são apenas palavras específicas que vão fazer com que as coisas aconteçam. O que realmente faz a diferença é a estrutura, é o roteiro. Então não acho que simplesmente você ter palavras mágicas, não, insere essas palavras aqui, ó, joga essas palavras aqui. Não, tem que ser uma linguagem comum, tem que ser uma linguagem que se identifique com as pessoas, tem que ser uma linguagem casual, uma linguagem estruturada. Assim como você vê nos filmes, assim como você vê nos seriados, enfim. Mas o mais importante está na estrutura. Vamos ver como é que isso funciona. Como que você escreve para vender todos os dias? Como que é o roteiro? Como que é a estrutura? Como que você planeja? Como que você, do zero, parte para escrever uma Brocopy? A primeira coisa que você precisa aprender, que você precisa entender, é que existe uma diferença entre a oferta direta e a oferta indireta. Vou repetir. Existe uma diferença entre a oferta direta e a oferta indireta. A oferta direta e a oferta indireta, elas são usadas em mercados diferentes, em nichos diferentes, para produtos diferentes e para situações diferentes. Vamos entender isso na prática. Oferta direta. O público já reconhece a necessidade do produto ou serviço. O público será ativado pela oportunidade de um bom negócio, ou seja, super ofertas. Exemplo, academia, shows, jogos, hotel, salão de beleza, carro, casa, móveis, roupa, calçados, viagens, etc. Pensa sobre isso. Você vai ter um show na sua cidade de um artista que você gosta ou que você tem interesse. Você precisa ver um conteúdo sobre aquilo? Você precisa que não, é uma oferta direta. Se for um bom negócio, se for um preço que você faria, eu vou pagar, você paga. Da mesma forma, uma roupa. Você não precisa que o vendedor te entregue um conteúdo sobre a importância de saber se vestir bem. Você passa, olha na vitrine, vê aquela oferta, 2 por 1, ou 50% de desconto, ou super liquidação, enfim. E você vai lá e toma a sua decisão de compra. Da mesma forma, hotel. Você olha para o hotel, você não vai ver um conteúdo sobre o hotel, pode até lá uma apresentação básica, mas basicamente você vai ver a oferta, o local, os benefícios, a estrutura, as vantagens e o preço. Viagens. Quantas vezes algum amigo chega e marca você, olha essa promoção que saiu agora, vamos aproveitar. Então muitas vezes você nem estava planejando viajar, mas apareceu uma promoção tão boa, apareceu uma oferta tão boa que fez com que você comprasse. Da mesma forma um carro, às vezes você até tá querendo trocar de carro, mas aí você vê uma oferta e você fala, poxa, essa oferta tá boa. Essa oferta é interessante. As concessionárias são ótimas em fazer isso. Troco na troca, IPVA reduzido, IPI reduzido, enfim, eles criam ofertas que falam, opa, agora eu vou comprar. Então, às vezes ele fala, é nesse final de semana que você vai trocar de carro. Somente durante esse final de semana, se você vier no nosso saldão, no nosso feirão, você vai comprar o carro com X% de desconto, vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso. Enfim, olha aqui como que a oferta ela é ativada. Da mesma forma para calçados, da mesma forma para roupa, casa. Às vezes a pessoa olha lá uma oferta, ela vê, poxa, eu não tava pensando em mudar agora, mas essa oportunidade é tão boa, essa oportunidade é tão interessante que eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada. E assim funcionam as ofertas diretas. O público será ativado por uma boa oportunidade. É uma oferta e a pessoa fala, eu tenho que ir. É aquela coisa que você tá procrastinando. Por exemplo, você tá com um celular. O meu celular tá inteiro, né? Mas vamos pegar que você tem um celular totalmente quebrado, um celular que tá totalmente caindo aos pedaços. Mas você fala, meu celular tá funcionando. Não, tá ligando, beleza. Mas aí você vê uma super oferta. Você vê um celular novo que você fala, opa, oferta tá boa. Eu vou lá e compro. Então uma pessoa é despertada nessa copy pela super oferta. Oferta indireta. O público ainda não reconhece a necessidade do produto / serviço, apesar de reconhecer um problema. Ou seja, olha só, aqui já é diferente da oferta direta. Na oferta indireta, o público ele não reconhece necessidade. Ele sabe que tem um problema, mas ele não está procurando por nada. Ele está simplesmente ali, ele sabe que tem um problema, mas ele não está procurando por nada. Aqui, o público será ativado pela visualização de um futuro melhor, um futuro diferente. Essa é a grande diferença. Enquanto na oferta direta o público é ativado por uma boa oferta, por uma proposta de um bom negócio,
Do outro lado, na oferta indireta, é a visualização de um futuro melhor, de um futuro diferente, que vai fazer com que o público decida: opa, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu preciso, isso vai mudar minha vida. Então a pessoa ela vai se convencendo através da visualização de um futuro diferente. Exemplo: treinamentos educacionais, livros, serviços, um coach, uma pessoa para finanças, um cerimonialista, eventos, saúde, manuais, formações, etc. Tudo aquilo que a pessoa ela é educada antes de tomar uma decisão já envolve aí mais uma oferta direta. Existem alguns mercados que exigem uma educação maior para que a pessoa tome a decisão, exige um despertar de consciência para aquela oferta. Então essa é a diferença da oferta direta para oferta indireta. Quando vocês pensarem em oferta direta, lembrem de um show, lembrem de uma partida, lembrem de um espetáculo. É a oferta que faz a diferença. Você já quer aquilo, você já tem vontade. Mas, por exemplo, imagine que tem um show de uma banda que você gosta. O ingresso tá 50 mil reais. Você fala, 50 mil eu não vou pagar por esse ingresso. Mas aí você vê uma oferta de, opa, tá 100 reais. Opa, 100 reais eu posso. Você já quer, você só tá procurando uma boa oportunidade. Você já tá procurando um bom negócio. É a mesma coisa, casa nova. Quem não quer uma casa nova? Quem não quer um apartamento novo? Quem não quer um carro novo? Quem não quer um celular novo? Quem não quer uma roupa nova? Todo mundo já está predisposto a querer aquilo. Uma boa oferta faz com que a pessoa tome a decisão de comprar. Já do outro lado, são coisas que a pessoa não vê necessariamente uma necessidade de se ter aquilo, mas você cria ali uma necessidade. Por exemplo, vou pegar aqui o celular. Esse aqui é um celular, é um iPhone 7 Plus. Então pensa o seguinte, eu não tenho uma necessidade de um celular iPhone 7 Plus. Eu poderia ter qualquer celular, se o meu objetivo é só se comunicar. Mas por que eu compro especificamente esse? Por que as pessoas compram especificamente esse? Aí teve uma educação, teve uma criação de um posicionamento que mostra, não, o melhor é esse aqui. Então eu fui educado, eu fui doutrinado a sentir que, não, eu preciso de um iPhone. Um outro celular não me atende. Por quê? Não, porque é isso. Por exemplo, o Plus agora. Eu uso o Plus porque eu gosto da tela maior para digitar. Enfim, agora eu só quero esse. Então, eu não precisava antes, mas agora eu quero esse. Então, percebe? São mudanças de visualização de futuro. Eu me sinto mais produtivo, eu me sinto mais satisfeito com isso. Então, é uma questão de visualização de futuro. Mais uma vez, o segredo de uma excelente copy está na estrutura e no roteiro. Agora que você entendeu a diferença entre oferta direta e oferta indireta, eu posso voltar a falar de roteiro de uma maneira que você vai entender melhor. Por quê? Existe a estrutura, o roteiro para uma oferta direta e existe a estrutura e o roteiro para uma oferta indireta. Se você não sabe se está fazendo uma oferta direta ou indireta, já começa errado. Já começa com risco para você. Por quê? Porque se você fizer errado, vai dar problema, tá? Então você precisa saber, eu vou fazer uma oferta direta usando essa estrutura. Eu vou fazer uma oferta indireta usando essa estrutura aqui, tá bom? Beleza. Gente, quem que entende de roteiro, quem que entende de realidade de estrutura melhor do que os diretores de cinema, melhor que os roteiristas, enfim. Você tem filmes aqui como Avatar, Titanic, Star Wars, Jurassic Park, Os Vingadores, Velozes e Furiosos, Harry Potter, Frozen, enfim. Vários e vários filmes que faturaram aí bilhões, milhões e milhões, vendendo o quê? Uma história, vendendo algo que as pessoas param para assistir, para prestar atenção. E é através dos filmes que a gente vai ter essa base de roteiro, essa base de estrutura, para que vocês possam se organizar no momento de criar essa estrutura, tá bom? Então vamos lá. A história clássica, o roteiro clássico de Hollywood, de cinema, é dividido em 3 atos. O início, o meio e o fim. No início nós temos a abertura de cena. A abertura de cena geralmente são aqueles primeiros 5 minutos do filme, às vezes 10 minutos do filme, onde você conhece os personagens, você vê a rotina deles, você vê como é que eles são, você conhece os familiares, você conhece os amigos, você conhece onde ele estuda, onde ele trabalha, você vê ele no dia a dia da vida dele. O momento de crise é o primeiro ponto de virada. É aquele momento onde algo acontece que começa a mudar a história do nosso herói, começa a mudar a história ali do nosso personagem. E ele vai tendo altos e baixos, vai ter um momento ali de tensão, que ele tem ali uma primeira vitória, então ele tem ali um resultado que ele alcança, e você fala, beleza, a vida agora vai ser maravilhosa, mas aquela vitória não dura por muito tempo, depois tem um problema, e aí acontece um grande desafio que ele resolve e tem uma resolução daquele problema, e agora o herói tem uma vida diferente do que ele tinha no passado. Basicamente são esses 3 atos, com essas variações, com esses picos,
até o clímax. Todos esses picos aqui, eles são para prender a atenção, para dar ritmo, movimento ao filme, aquela estrutura, tá bom? Essa é a base de uma copy. A copy, ela tem uma história por baixo e uma estrutura por cima que você vai trabalhar. Existem cerca de 20 estruturas, em média 20 estruturas de copy que você pode seguir. Mas eu particularmente tenho as minhas preferidas por uma questão de lógica. Muitas das outras estruturas, elas são bastante semelhantes às estruturas principais. Então, ao invés de tratar de 20, eu divido ali em 1, 2, 3, 4, onde fica ali bem trabalhando. Tem algumas outras que a gente fala na nossa certificação, mas eu não quero entrar nesse detalhe agora. Eu vou falar só sobre 4, só para você ter uma ideia do que é a estrutura com base em uma história. Tem o modelo PAS, que é problema, agitação, solução. Você começa falando sobre um problema, mostra depois na agitação o que esse problema vai causar na vida da pessoa, e aí depois você entra com a solução. Você vai lá e mostra, ó, é assim que você vai resolver esse problema. No AIDA, é atenção, interesse, desejo e ação. Você começa chamando a atenção, desperta o interesse, cria o desejo, fecha a equação. Geralmente aqui está relacionado ao problema, causa, solução. Você apresenta o problema, diz qual é a causa daquele problema, fala como resolver aquele problema, depois você faz a oferta. Tem o ADP, que é o antes, depois, uma ponte. É você mostrar, essa é a situação daquele... Olha como é que esse cara era antes. Olha como é que ele é hoje. Olha o que ele fez. Nicho de emagrecimento vai trabalhar muito nisso. Essa pessoa pesava 100 quilos. Agora ela pesa 70. Ela perdeu tudo isso em 6 meses. Agora vamos ver como que ela fez isso. Então você mostra o antes, mostra o depois e mostra a ponte, a ligação. Você começa pelo fim da história e você volta para contar a história desde o começo. É tipo aquele filme que começa pelo final e você vai entender tudo o que aconteceu, os pontos vão sendo ligados. E tem dos 4 U's, né? Único, urgente, ultra específico e útil. Aqui é quando você está entregando uma copy que mostra algo para as pessoas, que ensina algo para as pessoas. Então é um tipo de oferta onde ao mesmo tempo que você está... são ofertas do tipo, você sabia que a maior causa de estresse tem relação com blá 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 blá? Por exemplo, você sabia que a maioria das pessoas que tem problemas estomacais é por causa de estresse? Então, ó, tá sendo único. Tá sendo útil. Então eu tô falando de algo relevante. Você sabia? Não sabia? Pois é assim mesmo. Então são mensagens bem trabalhadas. Mais uma vez, eu não vou entrar em cada um dos detalhes, não é o propósito desse vídeo, a gente está em estrutura completa, mas existem atalhos, existem materiais de apoio que te ajudam na hora de escrever uma copy. Mas, antes de tudo isso, você precisa entender o roteiro completo. Porque com o roteiro completo, você vai usando, eu vou usar o PAS, eu vou usar o AIDA, eu vou usar o ADP, eu vou usar os 4 usos aqui. Então você puxa o elemento e você sabe qual que você vai usar. Mais uma vez, não adianta, deixa eu puxar aqui para você ver melhor. Não adianta usar somente a estrutura certa se você não criar uma jornada. O que eu quero dizer aqui pra vocês, gente? Não adianta você entregar um bom conteúdo, porque eu entregava um bom conteúdo. Lembra, nas minhas palestras eu entregava um bom conteúdo. Eu falava como é que o Google funcionava, como que descobrir que as pessoas pesquisavam, como criar um bom conteúdo de estruturado, quais as melhores ferramentas para usar. Eu entregava muito conteúdo, mas eu não colocava numa jornada que ao final a pessoa falasse, quero mais. Qual que é o próximo passo? O que eu preciso fazer agora? Então é preciso ter um bom conteúdo, uma boa estrutura, mas principalmente uma jornada. Algo que ao final a pessoa fale, poxa, é isso que eu tenho que fazer, é esse passo que eu tenho que dar. Quando eu fazia palestra sobre 4 passos para vender usando o Google, eu no começo eu sempre fazia essa palestra entregando conteúdo técnico. Eu já chegava falando sobre como que funciona o processo de rastreamento do Google. Falava sobre o Googlebot, falava sobre PageRank, TrustRank, toda essa questão técnica. Que eram coisas importantes, que eram coisas relevantes ali para a audiência. Mas eu não poderia simplesmente chegar e entregar aquilo. Eu precisava de uma jornada, eu precisava de um roteiro, eu precisava de uma estrutura. E quando eu aprendi isso que eu estou ensinando para vocês agora, eu comecei a colocar uma estrutura. Por exemplo, aqui você tem a estrutura que eu uso para falar da minha história. Então, por exemplo, para quem não conhece a minha história, eu era um vendedor de planos telefônicos, que eu batia de porta em porta, tinha muita dificuldade para vender de porta em porta, estava prestes de ser demitido, e aí eu conheci as estratégias de SEO, comecei a produzir conteúdo, criei um blog para vender planos telefônicos, consegui posicionar na primeira página do Google para consultor Oi Fortaleza, inclusive até hoje está lá.
E aí eu comecei a ter resultados através do Google. As pessoas começaram a me ligar, as pessoas começavam a entrar em contato comigo, eu comecei a vender muito bem. Mas aí a Oi definiu que eu não poderia ter aquele site. Ela mandou que eu tirasse o site do ar. Como eu tirei o site do ar, parei de vender, fiquei numa situação bem complicada. E aí eu falei, bom, se eu conseguir vender planos telefônicos, eu consigo vender qualquer coisa. Fui lá, pedi demissão e comecei a trabalhar com marketing digital. E foi aí que começou a minha jornada. Então, essa é a minha história. Então eu peguei isso em 5 minutos, eu começava a falar assim, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como vender com o Google, os 4 passos, 4 estratégias, 4 processos que você precisa seguir para vender usando o Google, transformar o Google no seu principal vendedor. Eu vou mostrar a estratégia para vocês, mas antes de eu mostrar na prática, deixa eu mostrar como que eu cheguei nisso e os resultados que eu tive. Porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Depois que vocês verem o que eu fiz com esse conhecimento, vocês não vão ter nenhuma desculpa para não ter resultados com o que eu vou mostrar para vocês. Não importa se você vende produto físico, serviço, produto digital, não importa se você é muito inteligente, se você não é tão inteligente assim, vocês vão ver que o que eu vou mostrar aqui qualquer pessoa pode fazer. Percebe, ó? Eu estou criando expectativa, gerando atenção. Eu não comecei, bom dia, hoje eu vou falar sobre o processo de indexação do Google. Não, eu começo falando, gente, eu vou mostrar um negócio para vocês que é algo muito importante para a empresa de vocês, para o negócio de vocês. Pode ser a diferença entre a margem de lucro de vocês. Eu vou ensinar vocês a vender com tráfego orgânico. Vocês não vão ficar dependendo só de pagar por clique. Então presta muita atenção porque isso aqui pode fazer uma diferença na margem de lucro da empresa de vocês e no faturamento também, tá? Vender mais, gastando menos, com mais qualidade, com mais estratégia, com mais inteligência. Estamos preparados? Posso seguir? Então vamos lá. Mas antes, deixa eu mostrar como que eu cheguei nisso. Então, basicamente, eu chegava, gente, há X anos atrás, eu era vendedor de planos telefônicos. E eu vendia de porta em porta. Então, presta atenção aqui, ó, eu tô seguindo o roteiro, ó. Eu vendia de porta em porta. Eu era muito ruim fazendo aquilo. Muito ruim mesmo. Tinha muita dificuldade de vender porta em porta. Eu tava prestes a ser demitido. Todas as vezes que tinha reunião, quando era meu nome lá no ranking, eu era um dos últimos no ranking. Então eu tava prestes a ser demitido. E aí eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa. E eu comecei a pesquisar na internet. Achei esse tal de SEO. Quando eu aprendi isso, eu comecei a colocar em prática, eu comecei a vender muito. Gente, em pouco tempo eu fiquei no ranking dos top vendedores. Só que o que aconteceu? A Oi mandou um e-mail dizendo que eu tinha que tirar os meus sites do ar. E quando eles pediram pra fazer aquilo, pra eu tirar o site do ar, eu fiquei tão chateado, tão frustrado que eu falei, eu vou pedir demissão. Só que tem um detalhe, gente, faltavam 3 meses pro meu casamento. Tava pagando buffet, tava pagando o apartamento que eu tinha acabado de comprar, comprando os móveis, comprando geladeira, comprando tudo pra minha casa, sonhando em querer fazer uma viagem de lua de mel, enfim. Tudo aquilo agora tava obscuro pra mim, porque eu não sabia o que ia acontecer comigo. Então, ó, tô aqui, ó. Mas eu decidi pedir demissão. E eu fui lá, gente, comecei o meu negócio de consultoria com base nesse método, com base nessas estratégias que eu vou compartilhar pra vocês. E sabe o que aconteceu? Pouco tempo depois, eu estava com os meus clientes, estava com resultado, estava gerando faturamento, deu muito certo, muito resultado. E é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então percebe a preparação que eu fiz no público para entregar o conteúdo. Se eu chegasse simplesmente e entregasse, hoje eu vou falar o processo de reclamação. Não, eu de uma maneira bem rápida eu vou falar por que vocês precisam prestar atenção no que eu vou compartilhar com vocês agora. Essa historinha aqui de 5 minutos garantia que as pessoas ficassem comigo até o final. Isso aqui gerou conexão, isso aqui gerou curiosidade, isso aqui gerou interesse, gera empatia, uma série de benefícios. Mas ela tá estruturada, tá? Outro ponto, vamos lá. Como conseguir vender com o Google? Isso aqui, gente, você usa pra tudo. Não é só pra contar a sua história. Ah, Natan, não tem uma história pra contar minha. Não tem problema, você pode usar isso pro seu conteúdo, uma história que envolva o seu conteúdo. Por exemplo, quando eu ia falar sobre conseguir mais audiência, eu falo o seguinte, gente, eu vou mostrar pra vocês agora como que você faz uma auditoria no site. Eu vou mostrar pra vocês como é que você usa 2 ferramentas pra saber a situação atual da sua empresa. Tá bom? Então vamos lá. Quando eu fechei um contrato com um grupo de comunicação, eles queriam mais visitantes, urgentes. Então eu tô contando a situação, ó. Mais uma vez, tô usando a estrutura. E o que acontecia, gente? Quando eu cheguei naquela empresa, o site tinha muitos problemas. E eu precisava gerar resultados rápidos. Só que tinha um outro problema. Além de o site estar uma bagunça, de eu estar pressionado para gerar resultados, a equipe não me ajudava muito. A equipe tinha muita dificuldade para entender, eles contestavam tudo, eu tinha que explicar 3, 5, 10 vezes. Gente, era irritante, eu tinha que ficar explicando várias vezes. E aí chegou um momento
que eu tive que provar. Eu preciso algo para provar. Então, olha aqui a situação. Ó. Eu preciso provar. E foi aí, gente, que eu achei duas ferramentas. Duas ferramentas que elas são perfeitas para fazer um raio-x completo do site. Eu tinha uma ferramenta nas minhas mãos agora que não tinha ninguém que contestasse aquilo que eu estava mostrando, provando, porque agora eu tinha como provar. E as ferramentas foram essas aqui, A e B. E eu começava a apresentar a ferramenta. Então percebe, ó, a mini história que eu coloquei para engatar a apresentação das ferramentas, ao invés de chegar assim, gente, eu vou mostrar duas ferramentas para vocês usarem. Não. Olha só, essas ferramentas aqui, gente, salvaram um contrato para mim. E eu conto essa história, ó, rapidinho. Fiz essas seguintes mudanças e aqui foi esse resultado. Então, eu não estou simplesmente dizendo que foi uma ferramenta que é boa. Eu estou dizendo que foi uma ferramenta que me salvou quando eu estava sendo confrontado por membros de uma equipe de um cliente que me cobrava por resultados rápidos. Então, eu estou dizendo que essa ferramenta ela é realmente poderosa. Então, percebe como você pode usar a estrutura da história para entregar o conteúdo, sem necessariamente contar uma história, você está simplesmente contando um fato. Então, por exemplo, você pode usar para o seu cliente, ou você pode usar para o seu negócio, você pode contar a história de alguém. Olha, eu tinha um aluno que ele estava na seguinte situação, e acontecia isso com ele. E ele chegou para mim e falou assim, o que eu faço? E eu mostrei essa ferramenta para ele. Percebe? É uma conexão, é uma estrutura. Olha para essa imagem aqui, eu gosto muito dessa imagem. Presta atenção nessa imagem aqui. O que essa imagem diz para você? Pode dizer muitas coisas, né? O que acontece, gente? A curiosidade diz que a curiosidade matou o gato. Mas a curiosidade é o prêmio dos escritores. O que acontece? Quando você deixa um loop aberto, ou seja, a pessoa não sabe todos os detalhes de imediato, ela fica curiosa. Então, por exemplo, como que esse sapato foi parar nesse fio? Será que alguém jogou lá de baixo? Será que caiu de um helicóptero? Será que alguém jogou? Quem jogou? Será que a pessoa conseguiu de primeira? Será que foram várias pessoas? Quanto tempo será que esse sapato tá aí? Será que esse sapato era de alguém? Será que alguém roubou o sapato e aí jogou e deixou a pessoa ir correndo? E aí a pessoa teve que ir correndo pra casa a pé, ficou cheio de calo? Quais são as histórias? Tem tanta coisa por trás desse par de sapato pendurado que fica muito aberto. Várias coisas... Opa! Várias coisas podem acontecer. Me empolguei aqui. Várias coisas podem acontecer. Então, olha, isso aqui aconteceu agora. É imprevisível. Nossa... Caiu o microfone. O que foi que aconteceu? É imprevisível. Quebra o padrão. Muda. Não foi proposital não, tá? Caiu sem querer mesmo. Mas esse é um bom exemplo. O microfone caiu. Não estava ali no script. E é assim a vida. Na vida, as coisas elas não acontecem de uma maneira perfeitinha. Por isso que nos filmes, os diretores eles buscam criar ao máximo a realidade. Coisas que possam acontecer. Então, quando você estiver criando uma copy, muita gente quer criar uma copy certinha. Assim, assim, assim. Fica um negócio tão certinho que fica monótono, fica chato, fica boring, né? Entediante. Mas se você consegue colocar dinâmica na sua copy, se você consegue colocar histórias e colocar esses pontos abertos, que a pessoa fique... Isso pode ter acontecido. Isso pode ter acontecido. Isso pode ter acontecido, isso pode ter acontecido, isso pode ter acontecido. Existe uma grande diferença entre o que aconteceu, o que pode ter acontecido e a junção que você faz. Mas vamos entender isso, como é que isso funciona. Existe uma estrutura padrão. Gente, presta muita atenção nisso que eu vou falar. Essa talvez seja uma das partes mais importantes de tudo que eu falei agora, então presta muita atenção. Um roteiro padrão, ele segue esses 5 pontos. Situação atual, aonde você quer chegar, no caso, o público. Quais os desafios atuais, no caso a pessoa que quer chegar para gerar essa conexão, qual a melhor arma para superar, situação nova e melhor. Situação atual, aonde você quer chegar, quais são os desafios atuais, qual a melhor arma para superar, situação nova e melhor. Vamos ver como é que a gente faz isso. No meu treinamento, nas minhas cartas de vendas, e você precisa criar isso para suas cartas de vendas para você ou para o seu cliente, no caso você que é consultor. A situação atual é o problema que o seu público está enfrentando. Mas você não pode colocar de maneira genérica, você tem que criar algo. Então, no meu caso aqui, a situação atual do meu público é ciclo da falência. São pessoas que já fizeram investimentos e não ganharam dinheiro com isso. Não tiveram resultados com isso. Não avançaram com isso. Então, elas estão no ciclo da falência. Elas ficaram investindo em coisas que não deram certo e agora elas estão numa situação difícil. Poxa, eu comprei tanto curso e nunca me deu um resultado financeiro. Onde que ele quer chegar? Ele quer finalmente ganhar dinheiro com o conhecimento dele em marketing digital. Ele já estudou tanto, ele já teve tantos investimentos, ele se dedicou tanto, dormiu pouco, foi lá, estudou, participou de eventos, leu livro.
Ele quer chegar no sucesso, ele quer chegar no reconhecimento profissional, ele quer ver o projeto dele funcionando, ele quer ver as coisas acontecendo. É ali que ele quer chegar. Quais os desafios atuais que ele tem? O que está impedindo a pessoa de alcançar o resultado dela? Tá perdido em meio a tantas informações soltas, tá sem processos, tá com uma bagunça na cabeça, não faz a mínima ideia do que esteja fazendo, a mínima ideia, tá completamente perdido, perdidaço. 4. Qual a melhor arma para superar esse desafio? Aqui é o seu produto, aqui é o seu serviço, é como se o serviço fosse a grande arma secreta dele. Então, ele precisa escolher uma única coisa, que é aprender a vender todos os dias. Então, o que eu faço é, cara, aprende a vender todos os dias, que você, empresário, vai se concentrar no que é mais importante. Para de querer ficar se especializando em coisas técnicas, em coisas que todo mundo faz. Se concentre em aprender a vender todos os dias. Uma vez que você é consultor, aprende a fazer isso, você pode fechar contratos de alto valor. Uma vez que você é empresário, você consegue ajudar a sua empresa a vender mais, tá bom? Situação 9 melhor, vendendo conselhos especializados, ajudando as empresas a venderem todos os dias e fechando contratos de 10 mil reais. Ou seja, eu estou dizendo que, no caso consultores, ao invés de você ficar aí gastando dinheiro sem ter resultados, você vai ter uma nova realidade, que você vai ganhar dinheiro para vender conselhos, estratégia. Essa é a nova realidade. Então, essa estrutura que eu uso para fazer uma oferta. Vamos ver nos filmes como é que é? Para vocês verem como exemplo, como isso aqui é usado nos filmes? Então, olha só. Vou dar aqui esse exemplo para vocês de 2 filmes, Star Wars e Frozen. Então, por exemplo, situação atual. A Elsa possui poderes que não têm controle e podem representar ameaça para sua irmã e o seu reino. No caso, Frozen tem lá a personagem, a Elsa, ela tem os poderes lá do gelo, que gela e tudo, mas ela ainda não sabe controlar os poderes dela. Então a situação atual dela é que ela é um perigo para a irmã dela, é um perigo para o reino, porque como ela tem muito poder, ela não sabe controlar, ela está correndo um grande risco de ferir pessoas que ela ama. No caso de Star Wars, o Anakin, ele é um escravo em um ferro velho de um planeta pobre da galáxia e se depara com um Jedi que precisa consertar a sua nave para continuar uma missão. Então ali é um cara, tá no ferro velho, um planeta pobre, e aí chega um Jedi que precisa consertar a sua nave. Ou seja, era uma vida completamente normal, uma vida completamente atípica, mas aconteceu ali uma situação que muda. Aquela é a realidade dele. Ele precisa consertar uma nave. Será que ele vai consertar? Será que ele não vai consertar? O que esse cara vai fazer? 2. Aonde quer chegar? No caso da Elsa, ela quer poder ser livre e viver como ela é. Ela quer poder estar com a família dela, ela quer poder estar com o reino dela, sem machucar as pessoas. Ela quer resolver aquele problema. No caso do Anakin, ele também deseja ser livre com a sua mãe e poder ir embora para bem longe. Então ele tá se sentindo preso também naquela realidade, naquele planeta pobre, naquele local ruim. E ele quer levar a mãe dele para um local diferente. Esse é o conflito. Essa situação que eu estou, aonde eu quero chegar. Logo no começo você já entende qual é o conflito do herói, qual é o conflito da pessoa. Tá ali, ó, na cara. Só que o problema é que tem desafios para superar. E os desafios, eles são aquilo que vão barrando e a pessoa vai superando. No caso do Frozen, ao perder os pais, ela precisa assumir a coroa e o reino, mas precisa manter o controle sobre os seus poderes e o relacionamento com a irmã distante. Ou seja, lá no filme, depois que ela acaba colocando em risco a vida da irmã, agora ela fica ali meio isolada, agora os pais faleceram, ela precisa assumir o reino e ela tá com tudo aquilo pra resolver. E agora? Como é que eu vou assumir isso? Vai que eu faço alguma bobagem, mato alguém, coloca a vida de alguém em risco, então ela tá num grande conflito, uma situação que eu faço pra resolver isso? Você não sabe o que ele vai fazer, mas todo herói, ele tem armas secretas. No caso lá do Anakin, né? Ele ganha a liberdade por conta de uma aposta, mas não pode libertar sua mãe. Então promete voltar após se tornar um Jedi para libertá-la. Ou seja, olha lá, vamos voltar no começo. Qual a situação dele? Ele tava lá vivendo num planeta pobre, numa situação que ele não gostava, ele queria sair de lá, e apareceu um cara lá pra ele. E aí o que acontece? O que ele queria de fato? Qual era o grande sonho dele? Aonde que ele queria chegar? Ele queria ir embora com a mãe dele pra um lugar melhor, pra um lugar mais bonito, pra um lugar mais agradável. E aí o que aconteceu? Ele ganhou uma aposta. Ele teve o direito de ir embora, mas a mãe dele ficou. Ele queria ter levado a mãe dele, mas ele não conseguiu levar a mãe dele. Então ele fez uma promessa pra mãe dele. Mãe, eu vou voltar pra me libertar. Então eu vou me tornar um Jedi pra libertar ela. Então agora ele tá numa missão. Geralmente o desafio é o que vai colocar a pessoa na missão. É o que vai fazer com que a pessoa ela realmente entenda. Bom, é isso que eu vou fazer. É esse passo que eu vou dar. É esse desafio que eu vou seguir. Ponto número 4. Qual a melhor arma para superar esse desafio? Então aqui
geralmente é algo que a pessoa precisa fazer, mas ela reluta em fazer. Ela tem um problema, ela tem uma meta, ela precisa fazer algo, mas ela reluta em fazer aquilo. Ou ela não consegue fazer aquilo. Então, no caso do seu público, geralmente você vai apresentar para ele a situação que ele está, o problema que ele tem que superar e o que ele precisa fazer, mas a pessoa ela reluta em fazer aquilo. No caso aqui, ó, ponto 4. Ela precisa substituir o medo por amor e se aceitar para poder controlar os seus poderes. Então ela tem muito medo de magoar as pessoas ou de machucar as pessoas com o seu poder. O que ela precisa é remover o medo e amar, simplesmente amar, que entregando pro sentimento de amor, ela não vai ter medo, ela vai controlar os poderes. Então quando ela trabalha o amor, ela consegue controlar os poderes. Mas é difícil fazer isso, não é tão fácil fazer isso. Por isso que o filme gira em torno desse processo de descoberta. Outro ponto, substituir o medo de perder sua mãe e a falta dela por amor e focar no seu treinamento para se tornar um excelente Jedi. É a mesma coisa. O cara prometeu para a mãe dele que ia voltar para salvá-la, para resgatá-la daquele planeta, mas ele tem que treinar, ele só pode voltar depois que ele voltar treinado. Só que ao mesmo tempo que ele tá lá querendo se focar no treinamento, ele tá pensando na mãe dele que ficou naquele planeta. Então ele vive nesse conflito, ele vive nesse dilema. Lembra da mãe, pensa no treinamento. Eu quero salvar minha mãe, mas eu preciso fazer isso aqui primeiro. O que eu preciso fazer primeiro? Fica esse dilema. E aí tem altos e baixos dentro dessa história. Número 5, a situação nova e melhor. Aqui é o desfecho. O amor aproxima da irmã e ela consegue assumir o seu lugar. Ou seja, ela consegue assumir o amor, né? Ela consegue que o amor supere o medo e agora ela tem irmã próxima, pode cuidar do reino, tá dando tudo certo. Ela aprendeu a lidar com aquilo, ela aprendeu uma lição. No caso, Anakin é aceito no Conselho Jedi para ser treinado para também se tornar um Jedi. Então ele conseguiu o treino, ele conseguiu se focar. A mensagem que passa é, ele conseguiu esquecer todos os problemas, se focou no treinamento, se foi aprovado e agora ele dá mais um passo nessa jornada. Então os filmes eles vão trabalhar dentro dessa jornada. Os filmes vão trabalhar dentro dessa estrutura. Mas você precisa entender que se você colocar o seu público no ponto central da sua história, ou seja, aonde que o seu público está hoje? Qual que é a situação dele? Aonde que ele quer chegar? Qual a meta dele? Quais os desafios que ele está enfrentando hoje? Qual é a arma que ele precisa usar para superar esses desafios? E qual é o futuro que ele vai ter no momento em que ele superar esses desafios? Gente, isso é copy. Isso é estrutura, isso é roteiro, isso é história. Dentro desse roteiro, que você vai colocar um problema, agitação, solução. É aqui que você vai colocar um AI da atenção, interesse, desejo, ação. É aqui que você vai colocar as estruturas. Eu não vou entrar em detalhes aqui mostrando cada um, por questões de tempo. Mas, você precisa aprender isso. Você precisa não só aprender, mas dominar isso aqui. Isso aqui precisa estar tão fixado na sua mente que você usa isso para artigo, usa isso para palestra, usa para carta de vendas, usa pra tudo. Mas fica tranquilo que eu vou te mostrar como é que você pode fazer isso também na nossa certificação. Bom, aquilo que eu mostrei agora envolve a oferta indireta, ou seja, a parte de preparação para a oferta. Então, antes de você começar a vender, falar do produto, tem esse período de preparação. Tem esse período de criar uma expectativa. Eu vou dar um exemplo prático para vocês, então fica tranquilo que você vai ver isso aqui funcionando. Mas eu mostrei o roteiro, eu mostrei a estrutura que você precisa se concentrar, tá bom? Beleza. Qual que é a estrutura da oferta? Para você fazer uma boa oferta. Depois que você falou para a pessoa, tá, bom. E aqui está o que eu preparei para você. É o momento de fazer a oferta em si. No momento de fazer a oferta em si, tem 3 elementos que você precisa usar na sua super oferta. Oportunidade de ganho, prova de inteligência e riscos de continuar sem a solução. Vamos ver cada um deles? Oportunidade de ganho. É aqui que você vai falar dos benefícios. Olha, esse produto vai fazer isso por você, você vai conseguir isso, você vai conseguir aquilo, você vai conseguir isso, você vai conseguir aquilo, você vai conseguir isso, você vai conseguir aquilo. Prova de inteligência. Isso aqui são argumentos lógicos. Se você quer X, você precisa fazer Y. Por exemplo, você quer se especializar como um especialista em copy, um cara bom no Brasil, um cara top no Brasil, você não vai ficar lendo artigo, né? Você vai ter que fazer uma formação, né? Você vai ter que ir lá e se dedicar, você vai ter que investir na sua educação. Então, se você quer se especializar, você precisa investir. Outro ponto. Número 1, recomendado pelos dentistas. É um argumento lógico. Bom, se os dentistas estão recomendando essa pasta, ela só pode ser boa. O preferido dos famosos. Nossa, os famosos estão usando. Talvez isso seja bom. Você vai ganhar dinheiro com isso. Então, se você fizer isso, você vai ganhar dinheiro com isso. Vai ter isso e vai ter isso. Beleza? Então, são 3
pontos. O primeiro é benefícios, segundo, prova de inteligência, e o terceiro é riscos de continuar sem. Aqui são argumentos de escassez. Perda, prejuízo. Por exemplo, se você deixar para amanhã, vai ficar mais caro. As vagas irão encerrar. Nunca mais faça X antes de usar esse produto. Por exemplo, nunca mais escreva uma carta de vendas antes de fazer a certificação copy. Percebe? Então, os 3 pontos são oportunidade de ganho, prova de inteligência, risco de continuar sem a solução. Quando você vai começar a falar do produto, esses 3 elementos, ele precisa estar presente. Você precisa falar de uma oportunidade de ganho, você precisa mostrar argumentos lógicos e você precisa falar do risco de continuar sem aquela oferta, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês agora na prática tudo isso que eu mostrei pra você, dentro de uma estrutura, tá? Então olha só, primeiro, oportunidade de ganho, benefícios, tá? Ó, oportunidade de ganho. Vou voltar aqui para mostrar para vocês, ó, benefícios, o que isso irá fazer por você. Então olha só, como se tornar um especialista em copy. Depois de finalizar o nosso programa de formação, você será capaz de criar textos e vídeos de vendas como um verdadeiro profissional. Você será preparado para criar ofertas para qualquer tipo de negócio, seja produto digital, produto físico ou serviço, sempre com o mesmo objetivo, gerar vendas todos os dias. Então olha só, nessas frases aqui, eu já falei sobre oportunidades de ganho, benefícios, tá bom? Então olha só, contexto. Saber criar um texto ou vídeo de vendas é uma das habilidades mais importantes da atualidade. Talvez a mais importante. Mas ao mesmo tempo, essa é a área considerada por muitos profissionais e empresários como a habilidade mais difícil e demorada para se dominar. Sim, é verdade que saber criar uma boa oferta é sem dúvida uma das habilidades mais importantes para vender, seja online ou offline. Afinal, de que adianta conseguir atrair milhares de visitantes, entregar um ótimo conteúdo que outras pessoas adoram, mas não ser capaz de converter todo esse esforço em vendas? A copy tem poder de transformar engajamento em faturamento, visitantes em clientes e cliques em lucros. Um especialista em copy é capaz de transformar um texto sem graça em uma oferta altamente atrativa, capaz de prender a atenção, despertar o interesse e gerar uma ação de compra. Beleza? Então é só. Aqui eu falei da oportunidade, é só benefício. Aqui entra os argumentos lógicos. Então olha só, mas será que somente algumas pessoas nasceram com o dom de criar uma boa copy? Será que só alguns poucos escolhidos conseguiram fazer isso? É possível se tornar um excelente copywriter fazendo algo que poucas pessoas fazem. Aqui eu vou falando que o mais importante é estrutura ao invés de palavras. Então aqui eu falo que tem muito do que eu ensinei pra vocês agora nessa palestra. Eu não vou ler tudo aqui por questões de poupar o seu tempo e o meu tempo. Mas aqui basicamente eu vou falar que a maioria das pessoas fica tentando adaptar a copy ao invés de aprender a estrutura. O pessoal, olha essa copy que legal, fica ouvindo a copy e fica mudando as palavras. Você tem que aprender a estrutura. Uma vez que você aprende a estrutura, você não precisa ficar adaptando copy. Você cria a sua própria copy muito estratégica, muito organizada. Tá bom? Então aqui eu vou falando sobre argumentos lógicos. Os meus argumentos lógicos vão voltados para a questão de estrutura. Por exemplo, você já reparou que os filmes que fazem sucesso possuem características e histórias parecidas? Você já reparou que os livros mais vendidos também possuem características muito parecidas? Você já reparou nos seriados de maior sucesso como eles também possuem características parecidas? A verdade é que existe uma estrutura que simplesmente funciona e é capaz de prender a atenção do ser humano. Envolver uma pessoa em uma história e criar uma comunicação 100% eficiente. Para conseguir vender, você precisa de atenção. Então estou dizendo logicamente que filmes que fazem sucesso, seriados que fazem sucesso, livros de história que fazem sucesso, eles seguem uma mesma estrutura. Se você aprende essa estrutura, você aprende a fazer uma boa copy, você aprende a fazer um bom roteiro. Simples assim, ponto final, sem mais discussões. Então isso é um argumento lógico. Faz sentido o que ele está falando. É verdade, existe um padrão, existe uma estrutura, existe algo que as pessoas seguem. Que foi exatamente o que eu mostrei pra vocês agora, tá? Essa estrutura. Bom, e aí eu vou falando sobre isso. Agora eu vou falando sobre riscos, né? Eu vou falar, toda empresa precisa de alguém que saiba transformar textos em vendas, vídeos em lucro. Aqui eu falo sobre todos os benefícios, etc. Mas qual que é o risco? A grande maioria dos profissionais não fazem a mínima ideia de como criar uma copy original do zero. Então eu tô dizendo o seguinte, se você continuar sem se qualificar, você vai fazer parte do grupo que não faz a mínima ideia do que está fazendo. Você não sabe o que está fazendo. Você está escrevendo copy da sua cabeça, de uma maneira completamente aleatória, de uma maneira completamente desorganizada, maluca. Você está inventando.
Então eu estou colocando risco. O risco é, ou você se forma, ou você aprende o método, ou você vai correr o risco de fazer algo que você não faz ideia do que você está fazendo. E aqui eu vou começar a falar, ó, você será treinado, você vai aprender isso, você vai aprender aquilo. Você percebe que existe um mix. Não é necessariamente oportunidade, lógico, escassez. Não, você vai fazendo isso o tempo todo. É entrelaçado. Os elementos eles vão aparecendo. Por que você quer se especializar? E eu vou trabalhando, vou colocando toda a estrutura, vou colocando todos os exemplos e vai, e vai, e vai. Então vou mostrando, vou colocando como é. E depois eu faço o descritivo das aulas. Vejo o conteúdo completo. Eu vou mostrando, ó. Todo o conteúdo completo, todo o conteúdo estruturado, todo o conteúdo organizado, o que a pessoa vai fazer, quais os benefícios que ela vai ganhar, tudo, perguntas frequentes, e aí eu vou trabalhando agora as objeções, eu vou mostrando benefícios, eu vou mostrando que existe lógica, eu vou mostrando que é melhor a pessoa agir agora, tá bom? Gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu gosto muito desse conteúdo, eu me empolgo, até derrubei aqui o microfone. Não vou nem editar, vou deixar do jeito que tá aqui, porque é a realidade como ela é. Mas eu gosto muito desse conteúdo pela importância dele. Não é só por eu ser apaixonado, é o conteúdo. Não, é importante, gente. Ou você se torna um bom copy, mas um bom mesmo. Não dessas coisas de buscar palavra mágica, não de pegar um... Cara, estuda. Se forma sobre isso. O mercado tá precisando, as empresas estão precisando, o seu negócio tá precisando. Se você se ficar um bom copy, se tornar um bom copywriter, se você se especializar, cara, você vai gerar resultado para as pessoas, você vai ser reconhecido por um conhecimento único. Imagine ser reconhecido pelo que você escreve, pelas ideias que você cria, pelas histórias que você constrói. Isso é simplesmente muito gratificante, ao mesmo tempo de ser muito lucrativo. Então, olha só, gente, se você olhar aqui, ó, a oferta de 50% off está encerrada. A nossa certificação Copywriter é de R$ 995. Mas eu vou deixar liberado para você que assistiu essa palestra, para você ter a oportunidade de comprar a certificação com 50% de desconto. Você vai ter a oportunidade de entrar na formação com 50% de desconto. Então eu vou liberar esse link aqui, eu vou deixar liberado esse link aqui, para que você possa garantir a sua vaga. Mas, assim que eu encerrar, volta para o valor de R$ 1.000. Então, você que me assistiu até aqui, eu quero te dar a oportunidade de você garantir sua vaga com 50% de desconto. Depois, volta pro valor original de R$ 1.000, tá bom? É isso, espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. Se você acha que essa informação vai ajudar alguém, manda esse link para algum amigo seu. Salva esse material, tá? Salva esse material, eu sei que faz parte do nosso conteúdo pago. Eu abri aqui muitos bastidores com vocês, salva esse material, faz anotações, mas principalmente, se você quer realmente se especializar e pro próximo nível, faça parte da certificação especialista Copywriter, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.